Bom dia, povo de Deus, como estão? Estão tranquilos? Estão bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu fiquei meditando bastante essa semana, que eu comecei a ler um livro que a Daniele me passou, que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Eu li apenas o prefácio do livro até agora, mas a Gláucia está lendo também, ela leu alguns versículos e algo me chamou a atenção. E eu fiquei meditando esses dias nesta palavra, uma palavra tão pequenininha e tão importante, né, para nós cristãos. E vocês já devem ter até descoberto, né, que palavra é essa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, não tenho uma fórmula matemática para a gente ter essa palavrinha na nossa vida, mas vou falar o que me chamou a atenção e um motivo talvez para eu estar orando para a minha vida e você orar também, como é uma sexta-feira, né, de oração que nós temos na igreja todas as sextas, eu levaria essa palavra hoje, se tivéssemos a nossa reunião. Amém? E a palavra é fé. E aí eu selecionei alguns versículos aqui da Bíblia, né, e alguns contextos, e aí o que é a fé, né? O pastor sempre tem falado bastante relacionado a essa palavra com obediência, e com certeza está certo, né? E o que está na Bíblia, então, vamos lá, o que é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, está em Hebreus 11:1. Então, todo mundo conhece isso, vocês já devem ter ouvido várias pregações sobre isso. Como eu falei, o pastor sempre comenta também. Mas eu queria falar um pouco de o que nós podemos fazer com ela, o que nós não fazemos, não conseguimos fazer sem ela, o que acontece se nós não temos a fé e um pouquinho como nós podemos obter esta fé. O que faz a falta de fé? Então nós temos lá, em Tiago 1, o 6 e o 7, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então estamos na igreja buscando a Deus, se nós não tivermos fé, tudo que a gente pedir não vai vir de Deus, nós vamos receber nada dele. E aí, para complementar essa palavra, em Hebreus 11:6 está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem ela, nós não agradamos a Deus, sem a fé, e não vamos receber nada dele, não é isso? E o que faz um homem com fé? O que ele consegue fazer? Vou ler mais alguns versículos aqui, em Marcos 11, 21 a 23. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Acho que vocês lembram, né, dessa passagem que Deus passou e não tinha figo, ele amaldiçoou e ela, quando eles voltaram, no mesmo instante, quando ele amaldiçoou, ela acabou secando. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Um homem com fé. Tudo que você falar, de acordo com Deus, né, com a palavra de Deus, vai acontecer. Tem mais uma aqui, em Mateus 17, 18 ao 20. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa incredulidade, não é? Pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Se tiverdes a fé tamanho de um grão de mostarda. Aí vocês podem ter visto várias pregações que o grão de mostarda ele é muito pequeno, mas quando ele começa a germinar, ele fica enorme, não é? Vamos lá. O que mais? Tem mais uma passagem aqui, em Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais
seguirão aos que crerem, aos que tiver fé. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você tiver fé, então são coisas que um homem de fé consegue fazer. Tem mais? Tem mais. Essa que eu acabei de ler está em Mateus 16, 15 a 18. Tem lá Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Como está acontecendo as coisas na nossa vida? Está dessa forma? Tudo que falamos, que ligamos aqui está sendo ligado no céu, o que desligarmos está sendo desligado aqui na terra? Que mais? O que acontece com uma pessoa de fé? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Está lá em Lucas 8, 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Algumas versões dizem: a tua fé te curou. Então, são nada de novo, né? Até aqui vocês sabem o que é a fé, o que desagrada a Deus quem não tem, e quem tem tudo que é possível fazer. E aí, como obter essa fé? Aí vem um pouco do que eu estava lendo no prefácio desse livro, né, e o que a Gláucia leu e me falou. No prefácio, ele estava falando, né, esse senhor, que é o T.L. Osborne, que redigiu esse livro, e falando das missões dele, né, e ele estava falando do pessoal que era curado através das pregações, e muitos, né, eles tinham que orar, mas a maioria eram curados através das pregações. Eles falavam a palavra e muita gente era curada. E nós sabemos que isso acontece, né, na nossa igreja, e por isso o pastor tem falado bastante para publicar a palavra dele, compartilhar a palavra que é posta aqui no nosso canal, que muitas vezes essa palavra vai entrar na pessoa com aquele poder de Deus e vai curá-las, porque ela vai ter fé naquilo e vai curá-la. Então, é algo que realmente faz a diferença. E aí, como obter essa fé? E o que mais estava falando nesse livro que a Gláucia leu e eu achei interessante compartilhar com vocês. Muitas vezes nós oramos pedindo mais fé para Deus, né? E a palavra de Deus diz, lá em Romanos 10 a 17, diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mais um motivo, né, de estar compartilhando as palavras, de estar prestando atenção nas palavras, né, que são faladas, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouvimos, mais a nossa fé vai aumentando. E não só ouvir, não é? Mas praticar essa palavra. Então, nesse livro estava dizendo, T.L. Osborne falando sobre isso. Se é realmente assim, né? Aí você ore a Deus, peça para Ele se estamos pedindo errado. Talvez você não tenha pedido isso, mas eu com certeza já orei muitas vezes pedindo para aumentar a minha fé. Mas se aqui está escrito que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que a palavra, talvez a nossa oração seja hoje, né, de pedir a Deus nos revelar realmente a palavra dele. Porque quando ouvimos essa palavra revelada, ela nos ajuda e nós começamos a praticar isso, não é? Eu sempre penso comparo com andar de bicicleta, né? No início é muito difícil, né? As primeiras vezes nós vamos cair, vai ser difícil, mas depois que nós aprendemos, nós conseguimos andar, às vezes somente em linha reta, com o tempo conseguimos fazer as curvas, mas quanto mais vamos praticando, mais coisas vamos fazendo, não é? Quanto menos medo nós temos, nós conseguimos fazer até malabarismo, não é? Conseguimos fazer um monte de coisa andando de bicicleta, e eu acredito que seja assim com a nossa fé também. Quanto mais praticarmos, mais coisas vamos conseguir. E essas coisas que eu li aqui vão acontecer na nossa vida. Vamos orar, vamos curar enfermos, vamos nos curar, não é? Essa mulher do fluxo de sangue, a fé dela curou ela. E é assim que realmente funciona. Então, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós cremos, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós fazemos isso, mais a nossa fé vai ser aumentada. Então, talvez a nossa oração não seja realmente pedir para Deus aumentar a fé, mas para que Ele nos dê coragem de praticar isso que nós temos já aprendido. Amém? Que hoje seja um dia, então, de oração, não é? Sexta de oração, que seja um motivo de oração para a sua vida e para a minha vida.
que a gente tenha coragem de fazer tudo que nós temos aprendido e que a nossa fé esteja aumentando cada vez mais a chegar nesse ponto. E tudo que pedirmos, Deus vai nos ouvir, não é? E fará. Tudo que ligarmos aqui na terra será desligado no céu. Tudo que ligarmos aqui será ligado no céu. E vamos pregar o Evangelho e curar os enfermos. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus.